Saudações, sou Grace, preparados para uma história? Terra do Nunca. Um estranho na noite, chovia naquela noite, uma chuvinha fina e murmurante. Ainda depois de muitos anos, bastava Meg fechar os olhos e ela podia ouvi-la novamente, como se minúsculos dedinhos estivessem batendo em sua janela. Um cão latia em algum lugar na escuridão e, por mais que se virasse de um lado para o outro, Meg não conseguia dormir. O livro que ela começara a ler estava debaixo do travesseiro. Cutucava o ouvido dela com a ponta da capa, como se quisesse chamá-la de volta para suas páginas. Oh, deve ser mesmo muito confortável dormir com uma coisa dura e pontuda debaixo da cabeça, dissera seu pai na primeira vez em que encontrara um volume sob o travesseiro dela. Confesse, à noite ele sussurra histórias no seu ouvido. Às vezes, sim, respondera Meg, mas só funciona com crianças. Em troca, Mo lhe dera um beliscão no nariz. Meg nunca chamara o pai de outra maneira. Naquela noite, em que tanta coisa começou e tanta coisa mudou para sempre, um dos livros preferidos de Meg estava debaixo de seu travesseiro. Como a chuva não a deixava dormir, ela se sentou, esfregou os olhos e pegou o livro. As páginas farfalharam cheias de promessas quando ela o abriu. Meg achava que esses primeiros sussurros soavam de maneira diferente em cada livro, conforme ela soubesse ou não o que ele lhe contaria. Mas agora era preciso providenciar luz, havia uma caixa de fósforos escondida na gaveta do criado mudo. Mo a proibira de acender velas à noite, ele não gostava de fogo. O fogo devora os livros, ele sempre dizia, mas afinal de contas ela tinha 12 anos e podia muito bem tomar conta de algumas chamas. Meg adorava ler à luz de velas, ela havia posto 3 pequenas lanternas e 3 castiçais no batente da janela. E estava justamente encostando o palito de fósforo aceso num dos paves já queimados quando ouviu os passos lá fora. Assustada, Meg apagou o fogo com um sopro, como ela ainda lembrava nitidamente depois de muitos anos, ajoelhou-se em frente à janela molhada pela chuva e olhou para fora. Foi então que ela o viu. A chuva dava à escuridão um tom esbranquiçado, e o estranho quase não passava de uma sombra. Somente seu rosto, virado na direção de Meg, brilhava lá embaixo, os cabelos estavam grudados em sua testa molhada, a chuva o encharcava, mas ele parecia não se importar. Estava imóvel, os braços em volta do peito, como se dessa maneira pudesse se aquecer pelo menos um pouco. Assim, ele olhava para a casa de Meg. Preciso acordar Mo, Meg pensou. Mas continuou ali sentada, com o coração aos pulos, os olhos fixos na noite, como se o estranho a tivesse contagiado com a sua imobilidade. De repente ele virou a cabeça e Meg teve a impressão de que olhava diretamente em seus olhos. Ela pulou da cama tão afoita que o livro aberto caiu no chão. Descalça, saiu correndo pelo corredor escuro. Estava frio na velha casa, embora já fosse final de maio. A luz do quarto de Mo estava acesa, era comum ele ficar lendo até altas horas da noite. Meg herdara do pai a paixão pelos livros. Quando ela tinha um sonho ruim e ia se refugiar junto dele, não havia nada melhor para fazê-la adormecer do que a respiração calma de Mo ao seu lado virando as páginas de um livro. Nada espantava mais rápido os sonhos ruins do que o barulho das folhas impressas, mas a figura na frente da casa não era um sonho.